A seguir, 3 relatos de encontro com lobisomens no interior do Nordeste, enviado por inscritos. Lembrando que nomes estão trocados para preservar a identidade dos nossos parceiros e que não nos responsabilizamos pela veracidade dos relatos, apenas compartilhamos com vocês. Desliguem as luzes, peguem a pipoca e a coca e vamos aos relatos. Olha, minha gente, nunca contei muito essa história, porque o povo daqui já tem medo demais dessas coisas. Eu mesmo, depois daquela noite, fiquei mais desconfiado do que antes e passei a sempre rezar antes de sair de casa. Mas, já que você quer saber, eu conto. Só que não posso dizer o nome da cidade. Esse tipo de coisa a gente fala meio por baixo, só pro caso de alguém mais já ter visto algo parecido, entende? Foi numa noite de quinta para sexta, numa dessas épocas de lua cheia, sabe? Eu tinha saído da casa do meu irmão, que morava mais pro lado da serra, quase na beirada do mato. Já era tarde, e aquela estrada era quase só terra e pedra, sem muita gente passando a essa hora. Eu estava a pé, porque era perto, e nesses tempos a gente andava por tudo mesmo, sem medo de nada. Ou assim eu achava. A lua estava lá em cima, cheia, iluminando o chão, mas o céu estava meio nublado, aquelas nuvens pesadas que parecem tampar o brilho. Lá pelas tantas, quando eu já estava no meio do caminho, ouvi um barulho esquisito vindo do mato. Parecia um gemido, um negócio meio rouco, meio arrastado. Fui me arrepiando, mas segui andando, achando que era algum bicho qualquer. Aí, de repente, o gemido virou uma espécie de rosnado baixo, um trem que gelou meu sangue. Olhei para os lados, mas só enxergava mato e sombra. Continuei andando mais rápido, apertando o terço que eu levava no bolso. Quando o barulho foi ficando mais perto, senti uma presença, sabe? Aquela sensação que tem alguém bem atrás de você. Comecei a andar mais rápido ainda, já quase correndo. Foi quando ouvi uma espécie de arranhado no chão, como se um animal grande estivesse me seguindo. Não queria olhar para trás, mas o medo foi tanto que não resisti e dei uma espiada. Foi aí que vi uma sombra enorme, com o corpo curvado, andando meio estranho. O bicho parecia metade homem, metade cão, com aqueles braços compridos e o rosto cheio de pelo, que a lua deixava meio cinzento. A criatura estava me seguindo, e eu sabia, bem no fundo, que não era bicho comum. Meu corpo travou na hora, senti as pernas meio bambas, mas eu sabia que tinha que correr. Voltei a andar, sem olhar para trás, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Só que o bicho vinha atrás. Eu ouvia aquele barulho dos passos, pesados, arrastando as garras pela terra, e o rosnado. Meu Deus, o rosnado ficava cada vez mais alto. Aí, quando cheguei perto de uma capelinha que tinha ali na beira da estrada, já no meio do desespero, fiz o que me veio na cabeça. Comecei a rezar alto. Fui dizendo tudo o que sabia. Pai Nosso, Ave Maria, até o credo eu rezei. E foi estranho, porque o rosnado foi diminuindo, como se o bicho tivesse parado de andar, como se tivesse sentindo a reza. Mesmo tremendo todo, olhei de novo para trás. A criatura tinha parado, estava ali, de pé, olhando para mim. Os olhos, minha filha, eram vermelhos, brilhavam como brasa, e ele parecia furioso, como se quisesse avançar, mas algo estava segurando ele. Naquele momento, lembrei de uma história que meu pai contava, que o lobisomem tem medo do sagrado. Então continuei rezando, alto, do jeito que eu sabia, quase berrando de medo. Não sei se foi a fé ou o desespero, mas a coisa começou a se afastar, passo por passo, voltando para o mato, até que sumiu de vez. Voltei para casa correndo, tropeçando, e quando cheguei, tranquei tudo e fiquei rezando até o amanhecer. No outro dia, a história se espalhou pelo povoado, porque não era só eu que tinha visto aquele bicho, não. Tinha gente que já tinha perdido galinha, cachorro, tudo que era bicho do sítio.
E teve um vizinho que disse que ele mesmo deu de cara com a criatura no quintal, perto do galinheiro, e ela só correu quando ele jogou água benta. Nunca mais saí à noite daquele jeito. E até hoje, quando passo pela estrada, faço o sinal da cruz. Porque vai saber. Olá, Juruna e ouvintes do canal. Essa história é contada por meu pai, que teve um encontro com a fera nos anos 90. Irei te passar como se fosse ele contando. Rapaz, se eu fosse contar essa história para qualquer pessoa, ninguém ia acreditar. Mas eu lembro como se fosse ontem. Esse acontecido foi faz tempo, lá pelos anos 90, numa época que era normal a gente rodar por essas estradas rurais sem muita coisa de proteção ou boa iluminação. Naquela época, eu estava trabalhando como ajudante de pedreiro em outra cidade, uns 80 quilômetros de onde eu morava, aqui na Bahia. Mas eu não vou dizer o nome da cidade, não. Vai que alguém de lá escuta e me acha meio doido. Era quinta-feira, chuvosa, dessas noites pesadas que não passa nenhum carro. Saí do serviço mais tarde, porque o patrão pediu para a gente ajudar numa reforma e terminar umas coisas. Então peguei estrada depois das 10 da noite, o que eu não costumo fazer. Eu sabia que não era boa ideia, mas queria chegar logo em casa para passar o fim de semana com minha família, que não via há dias. Meu amigo Arnaldo, que também trabalhava comigo, me deu a carona até onde eu deixava meu carro, mas ele tinha avisado. Rapaz, de noite, nessas estradas aí, tu é doido de andar só? Eu dei uma risada, falei que era besteira, mas a verdade é que estava com um pé atrás. Só que eu pensei comigo, dá nada, estrada deserta, eu chego rápido. Assim que saí, eu senti que o clima estava esquisito. Chovia, mas não era aquela chuva de molhar, era garoa pesada, dessas que a neblina toma conta de tudo. Só tinha aqueles postes de luz espalhados, velhos, piscando, como se faltasse luz na hora errada. Eu lembro até hoje. O rádio do carro falhava, as músicas não pegavam direito e o vento batia nas árvores com um barulho que dava para ouvir mesmo com o vidro fechado. Mais ou menos na metade do caminho, a estrada ficou ainda mais fechada. Mato dos dois lados e nenhuma casa por perto. O silêncio era total, só quebrado pelo barulho do pneu no chão molhado. Nessa hora, a garoa engrossou e comecei a ter dificuldade de enxergar mais à frente. Desacelerei, porque o medo de derrapar era grande. Foi aí que vi o que parecia uma sombra no meio da estrada. Achei estranho, porque estava na cara que não era um animal qualquer. Era uma criatura esquisita, parecia um cachorro, mas com as patas de um tamanho desproporcional. A luz do farol pegava nele de um jeito que parecia que o bicho era uma mistura de homem e lobo, entende? Não era natural. Ele estava abaixado e eu pensei, é cachorro? É gente? Parecia grande demais, mesmo abaixado. Parei o carro devagar, o coração acelerado, e fui tentando entender o que era aquela coisa. Quando ele se levantou, vi que era algo que eu nunca tinha visto. Tinha as orelhas pontudas, um focinho esquisito e os olhos brilhavam de um jeito que nem parecia normal. Eu não conseguia tirar os olhos do bicho. Ele deu uns passos em minha direção e dava para ver que as patas eram como de uma pessoa, só que muito mais tortas e compridas, como se fossem feitas para rasgar qualquer coisa. Estava escuro, mas quando ele abriu a boca e mostrou aqueles dentes, rapaz, ali eu soube que estava na frente de uma coisa que eu não queria ver nunca. Quando ele urrou, eu juro para você, o grito pareceu cortar a noite. Eu fiquei imóvel, como se o corpo inteiro tivesse paralisado de medo. O grito do bicho reverberou e parecia que até o carro tremeu. Nesse momento, eu tentei reagir, mas o medo estava tão forte que minha perna estava travada no freio. Tentei acelerar, mas a perna tremia tanto que só depois de uns segundos consegui acelerar para valer. Eu senti que, mesmo com o carro, eu não estava seguro
Ele ainda ficou parado ali, olhando para mim, como se soubesse que eu estava em pânico. Quando acelerei, só vi de canto de olho o mato mexendo. O desgraçado correu para o lado da estrada, parecia que me acompanhava. Eu acelerei ainda mais, e o bicho não parava. Era como se estivesse me cercando pelo mato. Consegui pegar uma curva e fui rezando para aquilo não me seguir até em casa. Cheguei em casa com a alma nas mãos, tremendo tanto que mal conseguia segurar a chave. No outro dia, fui contar para o Arnaldo, que achou que eu tinha bebido alguma coisa. Mas eu sei o que eu vi. Até hoje, quando alguém fala de lobisomem, eu lembro daquela noite. E o corpo arrepia igual arrepiou naquele dia. Aquela coisa, seja lá o que era, não era um cachorro nem coisa dessa terra. Rapaz, vou te contar. Depois daquela noite, eu mesmo nunca mais fui o mesmo. Quando contei a história para o Arnaldo e o pessoal, eles ficaram rindo, achando que eu estava inventando coisa. Mas foi só os dias passarem para eu descobrir que aquilo que vi não era coisa só da minha cabeça. Parece até que a história deu o que falar na cidade. Rapaz, vou te contar, depois daquela noite, eu mesmo nunca mais fui o mesmo. Quando contei a história para o Arnaldo e o pessoal, eles ficaram rindo, achando que eu estava inventando coisa, mas foi só os dias passarem para eu descobrir que aquilo que vi não era coisa só da minha cabeça. Parece até que a história deu o que falar na cidade. Depois daquela noite, voltei para a estrada só uma vez naquela mesma rota e de dia. Quando cheguei, aproveitei para parar num mercadinho e contar o que vi para o dono, que era um senhor mais velho, de muita história. Ele estava ali no balcão, e quando comecei a descrever a criatura, o semblante dele mudou na hora. Eu falei das patas tortas, do pelo meio desgrenhado e do grito que parecia sair de outro mundo, e ele ficou sério, nem piscava. Depois de eu terminar, ele falou: "Não diga uma coisa dessas para mais ninguém, filho. Esse bicho aí já fez muito estrago aqui na região." Ele começou a me contar que nas redondezas já tinha ouvido relatos de gente que dava de cara com essa criatura. Um rapaz que trabalhava numa fazenda próxima disse que viu a mesma coisa enquanto voltava do serviço uma noite. Ele estava a cavalo e falou que, de repente, o animal ficou inquieto, como se sentisse o perigo. Quando olhou, viu algo correndo pelo mato. Foi aí que reconheceu a forma bizarra, a mesma que eu descrevi. Ele jurou que aquilo era o tal do lobisomem. Tinha também a história de um senhor, dono de um sítio mais afastado, que perdeu vários animais de criação de uma hora para outra. Primeiro sumiu uma cabra, depois foi uma galinha, até chegar num bezerro. Os bichos sumiam sem deixar rastro. Só que num dia, ele encontrou pegadas enormes e meio disformes ao redor do curral. Segundo ele, aquilo não era marca de nenhum bicho conhecido, nem onça tinha pegada daquele jeito. As marcas pareciam de um bicho meio agachado, como um lobo, só que grande demais. A história que mais me fez arrepiar foi a de um caminhoneiro que teve quase o mesmo encontro que eu. Ele estava numa estrada parecida, numa sexta-feira à noite, e falou que foi surpreendido por algo que pulou na frente do caminhão, quase que como se estivesse desafiando ele. Só que esse caminhoneiro, ao invés de parar, jogou o caminhão para cima da criatura. Falou que, ao passar por cima, ouviu um grito e viu pelo retrovisor a criatura rolando no chão. Mas quando parou para olhar, não tinha nada. Voltou para o caminhão, assustado, e disse que de noite, no meio da madrugada, ouviu batidas no lado do caminhão. A coisa tinha se levantado e estava atrás dele. Ele nunca mais fez aquele trajeto de madrugada. A verdade é que depois desse dia, o pessoal da cidade ficou mais atento. E o senhor do mercadinho falou que na época de quinta para sexta, principalmente em quaresma, o pessoal fechava as portas mais cedo. Fiquei sabendo que, de vez em quando, ainda escutam uivos lá para as bandas do mato.
A primeira vez que ouvi essa história foi quando fui visitar a avó de uma amiga no interior do Maranhão. Ela já tinha idade e o jeito sério, calado, parecia esconder muita coisa. Em uma noite de conversa na varanda, depois do jantar, ela nos contou a história de um encontro terrível que teve com um lobisomem, coisa que ela jurava que nunca esqueceria. A avó dela começou explicando que tudo aconteceu numa madrugada abafada, daquelas bem escuras, quando nem lua tinha. Ela tinha um galinheiro no fundo do terreno, e aquele era o único sustento que tinha para vender ovos e galinhas no povoado. Só que naquela noite, os bichos começaram a fazer um barulho danado, cacarejando sem parar. Coisa que só acontecia quando algum bicho estranho aparecia. No começo, ela pensou que fosse uma raposa, um cachorro faminto ou um ladrão tentando pegar as galinhas. Pegou a lanterna velha, se armou de coragem e saiu devagarinho, com um pedaço de pau na mão e o coração disparado no peito. Ela não podia perder as galinhas, mas também estava com medo do que podia encontrar. A dona Ana contou que, ao se aproximar do galinheiro, foi sentindo uma coisa estranha no ar. Um cheiro forte e rançoso, como de bicho molhado misturado com sujeira. O galinheiro, antes escondido na escuridão, parecia que estava até mais escuro do que o resto da noite. Ela já estava começando a se arrepender de ter saído sozinha, mas sabia que tinha que proteger o que era dela. Ela chegou perto, e aí foi que viu. Entre as frestas da madeira, viu algo que primeiro parecia só uma sombra. Uma coisa enorme e torta, que andava agachada, mexendo entre as galinhas. De repente, o bicho se virou. Quando a lanterna iluminou a cara dele, ela viu o que só podia ser um lobisomem. A dona Ana contou que, naquele instante, quase deixou a lanterna cair da mão. O lobisomem era maior do que ela imaginava, com um corpo todo peludo e olhos brilhando num amarelo horrível que parecia de outro mundo. A boca dele era cheia de dentes afiados, babando, e ele fazia um rosnado baixo, que parecia estremecer o chão. A velha senhora ficou paralisada de medo, sem saber o que fazer. Mas o bicho parecia se incomodar com a luz da lanterna. Ele levantou uma das patas para tentar tampar os olhos e rosnou ainda mais alto. Ela disse que, naquele momento, o cheiro de podridão e pelo molhado ficou mais forte, e ele se virou de novo para fugir. Foi aí que ela tomou coragem e gritou o mais alto que conseguiu, batendo o pedaço de pau na grade do galinheiro, fazendo o maior barulho para espantar o bicho. Ele deu um pulo para trás, como se não esperasse aquela reação, e num instante desapareceu na escuridão, sumindo pelo mato atrás do galinheiro. Mas ela ainda podia ouvir os passos pesados dele, e o barulho das galinhas continuava desesperado, até que tudo ficou em silêncio. No dia seguinte, ela encontrou o galinheiro arrebentado e metade das galinhas desaparecidas. Ela sabia que o bicho ia voltar. Então, passou a reforçar o galinheiro e até espalhou folhas de arruda e alho ao redor, coisa que o povo da região dizia espantar o lobisomem. Depois daquele dia, muitos outros moradores contaram histórias parecidas, dizendo que tinham visto o lobisomem nas redondezas, sempre atacando os bichos da roça. A dona Ana nos olhou com os olhos sérios e jurou que nunca mais esqueceu o rosto daquela criatura. Ela disse que, desde aquele dia, nunca mais saiu sozinha para olhar o galinheiro de madrugada. A gente nunca sabe o que pode estar espreitando na escuridão. Foi o que ela disse por último, antes de se levantar e ir dormir. Como se aquela lembrança ainda trouxesse medo. Obrigado por ouvir até aqui. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Tem um relato parecido? Mande para nosso e-mail logo abaixo. mecontamais@gmail.com